E aí dentro desse processo, né, você já falou da branquitude, né, dessa construção, desse não pertencimento da população preta dentro desse processo da psicologia. O que você acha? Você olha assim, fala, nossa, que uma vergonha, não me representa, não tá rolando. Qualquer movimento de coach, detesto coach, tenho pavor de coach. Pra mim, coach é a escória do universo. Por quê? Porque coach, ele tenta fazer o papel, dizendo que é um papel relacionado a um papel de saúde mental, de psicologia, de progresso, de né? progresso, Como se todos fôssemos iluminados. Só que, na verdade, o coacheirismo é uma técnica inclusive muito utilizada nos Estados Unidos, que é uma técnica de treino. Eu vou treinar você a não sofrer racismo, eu vou te responsabilizar por algo que é estrutural, não tenho condições. E assim, é super falacioso no Brasil, eu posso dizer isso no Brasil, porque nós temos uma história que não nos permite fazer absolutamente nada disso. Não tem resultados, inclusive cronifica sintomas, né? E nos coloca num lugar assim mesmo de... meritocrático, né? Não só meritocrático, né? Eu vou dizer, charlatanismo o nome disso. Isso é ser charlatão. E assim, não querendo dizer que os psicólogos são os donos da verdade, até porque nós temos muita coisa ainda para desconstruir para nós, né? Para que nós possamos viver bem dentro da psicologia. E aí, pensando muito que existem outras ciências, outras formas de se cuidar, eu acho que a pior forma que tem para você pensar a sua vida, o seu sucesso e as coisas que você gostaria de fazer e não fez, é você se colocar num lugar assim, ou 880, e aí você nunca é uma caminhada. É uma corrida para o seu case de sucesso. Sim. Você precisa reprogramar o mindset e por aí vai. Eu acho que a maior vergonha que a gente pode ter hoje em dia é você entender a saúde da população negra nessa perspectiva, né? Porque é você reificar sofrimentos, né? É você colocar as pessoas num lugar como se elas tivessem escolhido estar ali, sendo que na verdade são condições. E você falou que a psicologia precisa desconstruir algumas coisas, né? E eu queria entender um pouco como é para você também essa necessidade de se descolonizar a psicologia, o pensamento. Qual é a importância desse movimento, né? De se descolonizar para promover uma psicologia preta? É importante porque, primeiramente, não existe uma subjetividade única da pessoa negra, né? E aí a gente precisa pensar mulheres, homens, pessoas não binárias, LGBTs, todos têm necessidades e essas necessidades são racializadas, né? E eu, enquanto profissional, entendo que eu preciso atender a todos, né? E a psicologia, infelizmente, ela ainda é, e eu acredito que ainda será durante muito tempo, extremamente racista, extremamente misógina. Quantas patologias foram criadas por conta de uma condição de gênero? Se você for olhar no CID, por exemplo, você vai ver uma série de patologias que estão atreladas à mulher, que só a mulher tem. Só a mulher tem, né? E aí, se a gente for pensar também nas pessoas, por exemplo, pessoas trans, né? Aquela questão da disforia de gênero, para você passar por um processo, né, que é um processo seu, só você sabe o quanto aquilo vale para você, é importante para você, alguém precisa autorizar. E aí, mais uma vez, a figura do psicólogo, né? E aí, tudo isso é pensado de uma maneira, assim, extremamente conservadora e normativa, que é algo que eu, de fato, discordo e acredito que pra gente prosseguir, pensando no bem viver das pessoas negras, das pessoas não binárias, das pessoas LGBTs, etc., nós precisamos caminhar para fora dessas normatividades. Então, pensar amplamente, considerar todos esses fatores, estudar todos os dias e se refazer. Porque não dá para construir uma psicologia antirracista, antimachista, anti-homofóbica, sem se revisitar. Não dá para você construir um projeto de saúde sem você olhar para você mesmo e dizer: poxa, será que eu fui racista com fulano de tal? Poxa, será que eu fui homofóbica com fulano de tal? Porque assim, a construção ela é política, ela parte de um lugar de fala que é o seu lugar, né? Se eu não revisito o meu lugar, eu tô falhando com alguém. E se eu acho que eu tô certa, tem alguma coisa muito errada comigo, né? Então, assim, é uma eterna refazenda, como diria Gil, né? É uma refazenda diária. É um se refazer todos os dias para entender que o que você tá construindo não é só seu.
Então, Laura, dentro desse universo que é a psicologia, mas que vocês também têm construído um movimento, né, de psicologia preta, e que isso é muito bom porque a gente passou muito tempo também sem ter o espaço para sistematizar, para fazer esse debate também, para se organizar, né? E aí eu queria saber de você o que você curte, comenta e compartilha. Bom, uma das coisas que eu gostaria de curtir, né, mais, compartilhar com a galera, é a Rede Dandaras, que é um projeto que eu construo com outras mulheres, né? É uma rede que tem o objetivo de promover a saúde das mulheres negras do Brasil. É uma rede que fez um mapeamento em 2016 de psicólogas negras pelo Brasil e a gente acaba fazendo indicações dessas psicólogas todos os dias para diversas mulheres que solicitam, né, na nossa página, no nosso Instagram. E é uma proposta não apenas de divulgação de pessoas que constroem uma psicologia antirracista, porque a gente sabe que o autocuidado será coletivo ou não será. Né? Não é uma coisa assim, eu vou tomar o meu copo de água hoje, vou fazer minha máscara de pepino hoje e estou me autocuidando, não, gente. Porque assim, os boletos chegam, os filhos precisam ser cuidados, a comunidade precisa da gente, a gente precisa dar conta das coisas. Então, a gente está em rede, nós precisamos pensar estratégia de cuidado também em rede. Então, para nós, população preta, a gente pensa que a saúde da mulher negra precisa ser priorizada porque as mulheres negras, elas são os pilares da comunidade. E quando nós promovemos a saúde das mulheres negras, nós estamos promovendo a saúde de toda a população negra. Nós somos maioria da população negra e nós estamos, inclusive, cuidando dos outros. Sim, isso precisa ser levado em consideração quando a gente vai pensar o que é saúde para nós. Então, a gente pensa também em estratégias de diálogo, de formação com profissionais, com a galera, com o máximo que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, nas nossas possibilidades. E eu acho que a iniciativa, assim como tantas outras que já existem pelo país, que tem o objetivo mesmo, né, de promover saúde, né, para além das técnicas psicoterápicas, das técnicas hospitalares, medicamentosas, né. Eu acho que é uma das oportunidades que a gente tem de pensar sobre nós mesmos, utilizando a gente como referencial mesmo. Sim. E você falou da Rede Dandaras, esses dias vocês compartilharam uma mensagem muito legal, né? Falando sobre essa forma de que as pessoas sempre tá potencializando mesmo, de que você pode, você consegue, você é incrível, você não sei o quê, e romantiza de uma certa forma esse cuidado, né, com a saúde mental. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso mesmo, sobre essa romantização também, né? A publicação que a gente fez foi sobre autocuidado, né? Sim. Fui eu que escrevi a publicação e, na verdade, fazia uma atenção, né? Fazia uma chamada para atenção de que o autocuidado, ele é coletivo, como eu estava falando. E isso acaba incomodando muitos discursos porque, como o autocuidado, ele apropriado, né, pela lógica capital, pode ser inclusive direcionado a produtos de beleza, a consumo de diversas coisas, né? Você pode comprar, ter acesso ali, a colar aí. Não estou querendo dizer que isso não tem a ver com autocuidado. É como se a gente tivesse assim, ok, você é responsável pelo seu autocuidado, eu sou responsável pelo meu. E eu não tô falando isso pra dizer que a gente não precisa se valorizar e tirar um tempo pra gente. Não, muito pelo contrário. Eu tô querendo dizer que se a gente tá pensando em fazer um projeto coletivo, né, de cuidado para a população negra, ele não pode ser individual. Sim. É como eu coloquei, né, as mulheres negras, elas adoecem em coletividade e elas também promovem saúde e coletividade. Porque quando a gente tá bem, a gente consegue cuidar umas das outras. Quando a gente não está, as coisas, a gente fica sobrecarregado, a gente sobrecarrega umas das outras e por aí vai, né? E isso, pensando numa estrutura, acontece há muito tempo, né? Não é à toa que quando a gente vai olhar para trás e pensar as estratégias de sobrevivência, como as estratégias religiosas, as estratégias de cuidado, que são entendidas como ancestrais, como as rezas, os banhos, são todos coletivos. Não é uma pessoa só, né? Aquilo ali é um serviço, é um cuidado, mas é um cuidado pensado numa perspectiva coletiva. E eu acredito que se a gente vai pensar algo que seja para nós todos, e aí eu volto, né, pensar numa perspectiva feminista negra, pensando inclusive assim, não apenas o feminismo acadêmico, mas o feminismo que Bell Hooks convida a gente a pensar que feminismo é para todo mundo, homens, mulheres, crianças, idosos.
é entender que isso é coletivo. É um projeto de vida de mundo coletivo, né? E eu entendo que deve ser assim. Pelo menos eu acredito que seja. Entendo que muita gente discorda, inclusive essa publicação gerou muita atenção, muita crise, porque entenderam que é como se a gente estivesse tentando dizer que essas mulheres não precisavam se valorizar, não precisavam pensar em si como importantes. Na verdade, não era isso que a gente estava querendo dizer. Aí, é isso, né? Existem esses pontos de discordância, porque nós estamos vivendo uma sociedade onde o que é vendível é o individual, né? O que eu compro pra mim, o que eu consumo, né? E é muito fácil de ser cooptado, né? Mas vai ser coletivo, não vai ser, né? Vai ser outra coisa, não vai ser autocuidado.